Vamos continuar então. Foi um período de intensa dificuldade para o povo hebreu, que se viu obrigado a buscar exílio diante da dominação babilônica. Trata-se de um período de maior miserabilização do povo de Deus. Assim, o livro de Jó é um produto que reflete justamente essa época de crise econômica, política, social e religiosa que alcança os camponeses de Eu, nome da província do Império Persa. Foi um período em que muitos judeus tinham perdido praticamente tudo. A perspectiva deles fazia com que se levantassem questões, pois muitos estavam perdendo sua crença em Deus, a crença no Deus que faz uma justiça plena e que executa plenamente sua verdade e sua justiça. A história de Jó nesse momento vem como uma luva. Eles se servem dessa narrativa como uma espécie de reflexão sapiencial sobre a própria existência. Muito provavelmente é nesse momento que algum poeta exilado amplia o texto, inserindo na composição o que hoje são os capítulos 3 a 41. A forma antiga então da história em prosa se converte em um prólogo e um epílogo e ganha uma série de diálogos e monólogos em verso. Tornou-se um livro épico, uma obra-prima da literatura ancestral. Havia um propósito. Isso servia para que aquelas pessoas que estavam sofrendo, tinham perdido absolutamente tudo, tinham se empobrecido radicalmente, estavam enfermas física e espiritualmente, que elas pudessem refletir e ter esperança de que seriam novamente restituídas. Teriam uma restituição da parte de Deus, assim como Jó teve. Na narrativa, Jó, o homem abençoado com riqueza, prole e servos, torna-se epicentro de um desafio feito no céu por Satanás a Deus. Deus começa perguntando ao seu oponente a opinião deste sobre a piedade de Jó. Satã rebate que Jó só seria um bom homem porque Deus o havia abençoado com tudo do bom e do melhor. Bastava que ele retirasse tudo e Jó seria um homem que daria as costas a Deus, apostava o demônio. Eles fazem então um acordo e Deus permite que Satanás se encarregue de desgraçar a vida do homem, tirando-lhe a riqueza e matando seus filhos e seus escravos. Jó também é privado da boa saúde e pede o apoio até mesmo da esposa. Jó permanece firme na fé em Deus, sem blasfemar nenhuma vez. Diante de tudo isso, Deus decidiu recompensá-lo, restituindo-lhe as posses em dobro, dando-lhes outros 7 filhos e 3 filhas, e fazendo com que vivesse com saúde mais 140 anos, vendo sua família chegar até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Essa é a narrativa do texto bíblico, né? Vamos falar um pouquinho da paciência de Jó? Você já ouviu essa expressão, né? Paciência de Jó, né? Jó se dirige a Deus e descreve a condição humana por meio de seu exemplo. Por causa disso, não deveríamos ver Jó como um indivíduo ou uma pessoa isolada. Não deveríamos olhá-lo como uma exceção. Ao contrário, ele é o porta-voz de uma história e de uma sociedade que estão repletas de contradições. Seu clamor não é um grito de uma só pessoa, mas o primeiro clamor de uma série, incluindo nossos próprios clamores, que ao longo da história têm se juntado como modo de expressar que a dor, mesmo que intensa, pode ser vencida com a solidariedade. O clamor sofredor e dolorido de Jó é uma clara advertência para que voltemos nossos olhos para a experiência dele se quisermos verdadeiramente encontrar Deus, como também um discurso teológico que seja relevante para os nossos dias. A história revelada a partir da experiência de Jó é presumivelmente endereçada às pessoas proprietárias de terras e de rebanhos, mas que haviam perdido suas posses. A perda das posses foi ocasionada tanto por razões internas quanto externas. É importante observar que as razões internas e externas são instrumentos eficazes de desumanização. Podemos até mesmo afirmar que elas foram os instrumentos mais penetrantes na pele do povo. É diante desse cenário alienante que nasce a teologia oficial dos amigos de Jó. Ela nasce do desejo de ensinar os camponeses, por meio da catequese, a ter paciência, a paciência de Jó, para aceitar tudo e principalmente permanecerem calados. O cenário apresentado na narrativa é profundamente acinzentado. As pessoas pararam de plantar somente para a sua subsistência e passaram a plantar para o comércio internacional. Os camponeses judeus estavam, portanto, diante de uma dupla tributação, um tributo cobrado pelo Império Persa e um segundo tributo cobrado pelo Templo de Jerusalém. Jó fala em nome daqueles que são vítimas da sociedade, ou seja, daqueles que são sofredores e, portanto, não são vagabundos e preguiçosos, como muitos pensam precipitadamente. Ao contrário, são pobres porque trabalham,
São pessoas que trabalham e se esforçam para garantir a sua subsistência. Trabalham em meio à abundância de seus patrões, mas mesmo assim sofrem porque não têm o que comer, o que vestir e nem onde morar. Na época em que o livro de Jó foi escrito, a pobreza e a miséria eram fruto de dupla tributação interna e externa. Muitos eram as vítimas da injustiça. Há no livro de Jó, como em todo o Antigo Testamento, uma consciência social que muitos leitores modernos não têm, ou seja, Deus é o salvador dos pobres porque os ricos e poderosos não necessitam de salvação, pois já possuem tudo o que precisam para viver. Deus deseja deixar muito claro que, em um sentido especial, Ele é o protetor dessas pessoas fracas. Na verdade, enquanto são expulsos das ruas, os pobres simultaneamente também são banidos da comunidade reconhecidamente humana. E a partir do momento em que são enviados a viver na periferia da vida, passam a ser retratados como desleixados, pecaminosos e destituídos de padrões morais. E dessa forma, legitima-se a exclusão e a necessidade de se manter afastado de todos aqueles que, de alguma maneira, poderiam contaminar a pureza do ambiente. Vamos ver algumas lições que dá para tirar aqui do livro de Jó. Jó é instigante, justamente porque há múltiplas lições que podem ser depreendidas da história. A questão da dor, do sofrimento, do porquê as pessoas sofrem ou acabam sendo levadas às vezes a uma situação de exaustão. O desafio de Satanás a Deus, metafísico, transcendental, faz com que Jó tenha sua vida completamente alterada. Essa aposta entre as entidades acaba funcionando como uma resposta que rebate a ideia dessa teologia retributiva, ou seja, do seja bom porque automaticamente você será cercado de bondade. Jó mostra que é possível manter a fé em Deus, a crença em Deus e na sua justiça, mesmo em meio às dificuldades. Uma outra camada de interpretação diz respeito ao fato de que, a partir do relato de Jó, os dramas humanos às vezes são desenhados pelos deuses sem que haja nenhuma possibilidade de alteração disso por parte dos homens, sendo eles bons ou maus, porque supostamente as coisas estão sendo decididas num outro plano. Isso é complexo demais, não é uma lição simples, é uma lição que faz com que as pessoas fiquem remoendo, afinal quer dizer que a riqueza e a pobreza não dependem do esforço humano? Os deuses podem mudar suas vontades e suas intenções conforme seus interesses específicos. A narrativa também mostra que não há possibilidade de termos domínio pleno da existência. E isso nos leva a uma reflexão de que tanto a bondade quanto a maldade não dependem necessariamente de nossos atos, das coisas que fazemos, porque às vezes as decisões estão nas mãos das divindades, como se fôssemos impotentes diante de forças que nós desconhecemos. Vemos em Jó o grande símbolo de ter fé, porque ter fé quando tudo vai bem é muito fácil. Ter fé quando as coisas estão completamente fora de controle, essa talvez seja a fé verdadeira. A grande lição do livro é fazer pensar na nossa relação com Deus, seja em tempos fáceis, seja em tempos difíceis. Muito legal, né, pessoal? Uma história muito interessante. E aí, o que é que vocês tiraram dessa segunda parte aí da nossa conversa? O texto aqui nessa parte, né, diz que exatamente isso, né, que o livro de Jó é um produto que reflete essa época de crise econômica que o povo estava vivendo, né? Econômica, política, social, religiosa. Então, o livro, digamos assim, cai bem, né, nesse momento. E todos esses acontecimentos estavam fazendo com que as pessoas perdessem a crença em Deus. Então, o livro de Jó, a história de Jó, ela vem trazer, vem revigorar a fé, digamos assim, né? Vem mostrar que é possível manter a fé em Deus mesmo nos momentos de dificuldade. É uma narrativa que serve como uma reflexão, né? Faz as pessoas pensarem e se voltarem novamente para a fé, né? Cria a esperança de que seriam restituídos, né? Teriam uma restituição da parte de Deus. E aí, nesse ponto, Jó é o porta-voz de uma história de uma sociedade que estão repletas de contradições, né? Então, há várias facetas que a gente pode enfocar na leitura dessa história, né? E eu achei interessante que essa história que há um desejo de ensinar, né, por meio da catequese mesmo, a ter paciência. A paciência de Jó, né? Essa paciência, né, para aceitar tudo e principalmente permanecer calados. Esse é um ponto para se refletir, né? E aí tem uma coisa que se repete até hoje, né? De serem pobres porque trabalham em meio à abundância de seus patrões. Quer dizer, quanto mais se trabalha, mais pobre era, né?
uma coisa que passou aí bem interessante é que Deus é salvador dos pobres, pois os ricos não precisam de Deus. E o que a gente vê até hoje, e daí uma certa atualidade dessa história, né? É que os pobres são enviados a viver na periferia da vida, né? Basta olhar para as favelas, por exemplo, né? E com isso se legitima a exclusão. E aí a questão da dor, do sofrimento, porque as pessoas sofrem, é levada a uma situação, chega a ser a exaustão, né? Como mostra isso, é demonstrado isso no texto, né? E quebra um pouco essa ideia de seja bom, porque automaticamente você será cercado de bondade, só coisas boas vão acontecer na sua vida. E outro ponto aqui que, quando o texto começa a falar do embate de Deus com o diabo, né, ele deixa claro que a riqueza e a pobreza não dependem do esforço humano, são decisão dos deuses, né? E já para o final ele diz uma coisa que me marcou, que é: não há possibilidade de termos domínio pleno da existência. A gente não está no controle de tudo, né? Claro que muita coisa depende da gente, muita coisa a gente pode mudar, refazer, mas tem coisas que fogem, ou talvez a maioria delas foge ao nosso controle, né? E aí, pessoal, o que acharam? Deixe aí seus comentários. Gostaria de ouvir os prós, os contras, o que também foi bom para você aí. Esse foi um texto bem interessante, o livro de Jó. Se não leu, está lá na Bíblia, o livro de Jó. Aproveita, dá uma lida, é uma história bem legal. Veja se depois da leitura o que é que você vai tirar de conclusão, se vai estar de acordo com o texto, contrário, deixa aí para a gente depois poder dar uma olhadinha. O mais agradecer muito, valeu, obrigado.